Bom, boa noite a todos, em primeiro lugar. A gente, Bemet, é o terceiro ano que a gente está fazendo esse evento aqui, para quem teve em todos os anos. Quem teve todos os anos? Levanta a mão. Ó, então é só... Já tá virando Hazaká, é o terceiro ano que a gente está, Baruch Hashem, fazendo esse, a gente chama de Yom Yun, né? Um dia de aprofundamento para a gente poder se preparar e de alguma forma, sem dúvida nenhuma, entender um pouco mais o que a gente está passando, o que a gente está vivendo. As palavras ditas aqui nesse shiur, Bezrat Hashem, serão Leilun Nishmat, de Esther Bat Meir, Eter Bat Meir, Shetia Nishmatat Tzurura B'Tzuror Chaim, que a alma dela esteja ligada à fonte da vida, Kadosh Baruch Hu. Bom, como vocês sabem, pessoal, a gente está vivendo as famosas 3 semanas. E é muito interessante que sempre quando o mês de Tammuz ele começa, a gente já vai sentindo aquele famoso cheirinho. Uau, daqui a pouco Tisha B'Av. Aí daqui a pouco vão começar as 3 semanas. E a gente agora, que sexta-feira, quinta noite e sexta-feira vai ser Rosh Chodesh, a gente já está sentindo o cheiro de Av. E a gente sabe que existe a famosa Mishnah que fala Mishenichnas Av, quando o mês de Av ele entra, Mema'atin Besimcha. A gente diminui. De um lado a gente tem Adar, que a gente aumenta a nossa alegria, que a gente tem que estar feliz, é toda a história de Purim, que a gente obviamente não vai falar agora. E quando entra o mês de Av a gente diminui a alegria. E todos nós sabemos o porquê, o que aconteceu, o que não aconteceu. E a grande pergunta, e é uma pergunta que o Rosh Hashanah começou a fazer, a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais no tempo que a gente tem. A grande pergunta é, como eu posso me lutar por algo que eu não faço a menor ideia do que era? Como eu posso estar de luto ou chorar por algo que eu não sinto falta? Porque eu nunca vivi isso na minha vida. Nós nascemos numa geração que, Baruch Hashem, temos Eretz Israel, temos Reshit Tzmichat Geulateinu, temos a redenção começando desde 48, depois 67 com a libertação de Jerusalém. E a gente vê que essa terra floresce o tempo inteiro. Sem dúvida a gente está no meio de uma profecia, mas a gente não faz a menor ideia do que é olhar por essa janela e achar ou imaginar que a gente vai ter ali um Beit HaMikdash. Lo aleinu le'avdil, com todas as diferenças do mundo, quando uma pessoa, por exemplo, Deus me livre, ela perde um ente falecido, um ente da sua família, né? As pessoas entram num período de luto, não é verdade? E esse período de luto, ele vem por quê? Porque você sente para você poder fazer uma introspecção, para você poder fazer uma reflexão, para você poder literalmente chorar quando precisa chorar. Mas você chora e você fica de luto porque você sente o quê? Falta, não é verdade? Agora, se eu não sei o que é ter algo na minha vida, como eu posso sentir falta? Como eu posso todos os dias, quando a gente, antes de fazer o Birkat Hamazon, os Ashkenazim têm um costume, nos dias que se faz Tachanun, de falar o famoso Teilim, Im Eshkachech Yerushalayim. Como eu posso falar que se eu me esquecer de Yerushalayim? Que Yerushalayim? Que Yerushalayim é essa? O que é falar Shetivne Beit HaMikdash? O que é isso? O que vai acontecer com o mundo? A gente não vai falar sobre as mudanças que vão acontecer, mas o que a gente sim vai tentar fazer, pessoal, é entender um pouco mais a importância de Yerushalayim para nós, para depois a gente entender, uau, como isso mais faz falta, por mais que eu não faça a menor ideia do que era. A gente estuda como acontecia, por exemplo, o dia de Yom Kippur no Beit HaMikdash, o trabalho do Kohen Gadol, né? A gente lembra dos Korbanot, a gente fala de muita coisa. Só que viver na prática, você não vive. Então, como eu posso diminuir uma alegria por algo que eu não sei o que significa? Alguém tem alguma resposta, assim, para a gente começar? Porque se a gente não tem resposta, pessoal, o que a gente faz em Tisha B'Av até hoje? Se a gente não sabe responder isso, porque em Tisha B'Av eu sento no chão, eu choro, eu faço Eichá, eu faço lamentações, faço Kinot. O que eu estou fazendo, Betzem? O que eu estou pedindo? Ou por que eu estou fazendo aquilo? Então, para a gente poder entender, pessoal, a gente precisa
sempre no judaísmo, para a gente entender o momento que a gente vive, a gente tem que voltar um pouco das nossas raízes e buscar a fonte de tudo. Da onde tudo veio. Então eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Vocês sabem que Avraham Avinu, vamos voltar um pouco na história para poder entender. A gente vai mais tentar fazer isso rápido porque tem muita coisa para fazer. Avraham Avinu, ele se casa com Sará, como todo mundo sabe. Eles vivem em Eretz Israel, em Eretz Canaan, etc. E todos sabem que Avraham Avinu, Sará Imeinu, ela falece. Não é verdade? 127 anos, lá em Parashat Rei Sará, ela falece. Muitas explicações do porquê ela faleceu, não vamos entrar agora. E Avraham, o que ele faz? Ele luta pelo direito de enterrar a sua esposa. Não pode ser que a esposa dele não teria uma parte na terra de Israel. E ele vai até os filhos de Het, ele vai até Efron, né, o rei do lugar. Ele fala: olha, meu querido, eu vou te pagar o dinheiro que for. E Efron fala para ele: Avraham, você é Avraham, quer ser Beni Ben Hamai? Olha, o que é dinheiro entre a gente? Olha... E no final das contas, ele fala que vai dar de graça e todo mundo sabe o que aconteceu. Avraham paga. Daqui o Rashi aprende que essa é a característica dos Rechaim. Eles falam muito, e mesmo algo muito pequeno eles não fazem. Eles falam que vai fazer, que vai acontecer, e sai na manchete do jornal, primeira capa do Globo, primeira capa do Jornal de Israel, que cada um aqui vê, e chega no final das contas, pegou o dinheiro de Avraham Avinu. O Midrash conta algo muito interessante, pessoal. Arei, uma das explicações de que Sará Imeinu faleceu, qual é? Muito famosa. A mais famosa de todas. Akedat Yitzhak. Veio lá o Satan, o anjo, virou para Sará e falou: Sará, tá vendo isso aqui? Estou te mostrando um altar, estou te mostrando o seu marido, e olha quem é o Corban, olha quem é o sacrifício, seu filho. E está escrito que nessa hora Sará não aguenta, ela morre, a gente não vai entrar em tudo do que tem para entrar. Agora, aonde aconteceu isso tudo? Onde aconteceu a Akedat Yitzhak? Har HaMoriah, não é verdade? Esse é o nome. Har HaMoriah. Aonde é Har HaMoriah? Aqui. Então, Avraham Avinu, de alguma forma, sabia, por nevoar, que esse era o lugar que a Kadosh Baruch Hu escolheu. Para quê? Por enquanto, ele levou Yitzhak para lá. Para fazer o que? A gente também não vai entrar nisso agora. E Avraham Avinu sabia que esse era um lugar especial. Então, o Midrash faz uma pergunta e ele fala: por que Avraham escolhe Hebron e não Jerusalém para enterrar sua esposa? Pergunta fora do normal. Ou seja, se eu sei que Jerusalém é Jerusalém, e se eu sei que Hebron, tá bom, tá muito perto, o Baruch Hashem é uma das 4 cidades sagradas, mas não é Jerusalém. O Midrash conta que Avraham abriu mão de Jerusalém para poder enterrar sua esposa em Hebron. Assim fala o Midrash. Vocês entenderam alguma coisa desse Midrash? Não, nem eu. A gente vai entender já já. Vou pular mais um pouco, pessoal. Vou para o Sefer Dvarim agora para Re'eh. Ok? Demos um salto muito grande na história, mas segurem firme. Vocês sabem que existiu 2 montes muito importantes antes do povo judeu entrar em Israel. Alguém sabe o nome dos montes? Muito bem. Har Gerizim e Har Eival. Fala o seguinte no Torá, pessoal. Venatata et abracha al Har Gerizim, né? Ve et aklala el Har Eival. Existiam 2 montes. Moshe Rabbeinu ficava literalmente embaixo com o Cohen. Metade das tribos ficava de um lado, metade das tribos do outro. E existiu lá uma pequena cerimônia que as brachot eram dadas em um monte. A gente não vai entrar agora também nisso. E outras brachot, e as klalot, desculpa, que é o contrário das brachot, elas ficavam no outro monte. Agora, o que acontece? Fala no Pasuk: Aloema be'ever ha'yarden, acharei derech mevo Hashem et be'eretz ha'knani yoshev ba'arava, mula Gilgal etzel Elonei Moreh. Ele explica aqui que lugar é esse. Então ele fala que isso tem que acontecer antes da entrada de Am Israel em Eretz Israel. Só para vocês saberem, pessoal, não dá para falar sobre isso agora, mas é um assunto fora do normal. Esse lugar, Har Gerizim e Har Eival, hoje, ele existe. Ele existe, tá? E literalmente desses 2 montes, vocês sabem o que a gente consegue ver? Para quem esteve por perto de Elon Moreh, é uma região que muita gente não... Bom, o que você consegue ver de lá? Kever Yosef HaTzadik.
Você consegue ver Shem, toda Shem, que a gente infelizmente hoje não tem absolutamente nada tirando o túmulo de Yosef que está lá, e a gente começa a pensar e falar o que Yosef tem para poder estar ali. E a gente lembra que Yosef, antes dele falecer, ele faz Moshe Rabbeinu fazer uma promessa para ele. Qual promessa? Não Moshe, desculpa, Am Israel, perdão, obrigado. Moshe, ele cumpre a promessa. Va'alitem etatzmotai mizeh. Não me deixa aqui. Não deixa que a minha Neshama, de alguma forma, esteja presa com essa terra do Egito. Me tira daqui. Moshe Rabbeinu cumpre a promessa, muito interessante também a maneira que ele cumpre. A gente também não vai entrar porque não dá tempo. Ele leva Yosef para se enterrar em Shem. Até aí tudo bem. Logo depois, pessoal, depois de um capítulo depois do que a gente falou, a Kadosh Baruch Hu começa a falar sobre um determinado lugar. E ele fala assim: Ele é Hukim ve'mishpatim asher tishmerun la'asot ba'aretz. Essas são as leis, e as leis que a gente não entende é que vocês são obrigados a guardar na terra. Kol hayamim asher atem chaim ala adama. Todos os dias que vocês estiverem vivos na terra, abeto abedun el kol hamekomot asher avdu sham hagoyim. Todos os lugares que fizeram Avodah Zará, yala, destrói tudo. Não pode ter resquício de Avodah Zará nessa terra. Essa terra aqui é Eretz HaKodesh. Zeu, chega. E a Kadosh Baruch Hu continua e fala: Venitatztem et mizbechotam. Vocês vão acabar com os altares que eles faziam, a idolatria deles. Ushvartem et matzevotam vasharehem tisrefun baesh. E a árvore que eles usavam para fazer Avodah Zará, que é a árvore de Asherá, vocês também vão queimar. Ok. Ou seja, quando vocês chegarem em Israel, isso vocês têm que fazer. E aí, o que a Kadosh Baruch Hu fala? Que im elamakom asher yivchar Hashem Elokeichem mikol shivteichem lasum et shemo sham. Porque vocês têm um objetivo. O objetivo de vocês é o quê? É literalmente chegar no lugar eleito por Deus. E ele continua e fala: Lasum et shemo sham. Não é um lugar normal. É um lugar que o nome de Deus vai estar ali. Leshichnot tidreshu uvatashama. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu fala que esse lugar você precisa lidrosh. Alguém sabe o que é lidrosh? O que é lidrosh? Quando eu vou lidrosh algo de alguém, eu vou o quê? Exigir, não é verdade? Eu vou lidrosh, eu exijo meus direitos, não é verdade? Aqui que a Kadosh Baruch Hu está falando que existe um lugar que a presença de Deus vai estar lá, só que para essa presença de Deus, você tem que exigir. Você tem que lidrosh. E continua e fala o vatashama. E aí eu, a Kadosh Baruch Hu, vou para aquele lugar. E aí fala, Kadosh Baruch Hu continua falando, e lá você vai trazer os korbanot, e lá você vai fazer tudo, e toda hora ele fala, Bamakom asher yivchar, Bamakom asher yivchar, Bamakom asher yivchar. No lugar que Deus escolheu, no lugar que Deus escolheu. Em nenhum momento existe aqui o nome Yerushalayim. Em nenhum momento existe na Torá, aqui pelo menos, a palavra Tzion, que a gente também sabe que é uma conotação, um nome que Yerushalayim ele ganha. Então, pessoal, a gente vê aqui uma coisa muito interessante. Olha só. A gente começou falando que Avraham Avinu, de acordo com o Midrash, ele abre mão de Yerushalayim para enterrar sua esposa em Hebron. A gente conhece a história que nós falamos agora de Har Grizim e Har Eival, que está diante de quem? De Yosef. E a gente pode lembrar de uma outra história também, que não está aqui na folha, mas me veio agora na cabeça, que é a história de quem? Da nossa matriarca, da nossa Imeinu, de Rachel Imeinu, que pede para Yaakov enterrar ela bem que todo mundo sabe, Rachel mevakal bané, ela vai chorar pelos seus filhos, ela vai trazer os seus filhos de volta e etc. Então vem o Rashi aqui, não no Humash, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala, o que esses acontecimentos, eles têm uma ligação? O que está acontecendo aqui? Avraham abre mão, as brahotas acontecem diante de Yosef, Rachel Imeinu, ela está no meio do caminho, e de repente, quando a Kadosh Baruch Hu vem te falar que você vai entrar em Israel, e você vai se livrar de toda a Avodah Zará, e você vai agora fazer o seu altar, é o altar para Kadosh Baruch Hu. Então vem a grande pergunta que o Rashi fala, e ele faz a seguinte pergunta, pessoal: o que esses eventos estão interligados?
que acontece? Por que Abraham abre mão? Por que as brachot acontecem exatamente no lugar diante de onde Yosef ele está? Por que Rachel está no meio do caminho? Por que não está todo mundo em Jerusalém? Então o Urashi ele responde algo muito interessante. Fortíssimo, simples, mas muito interessante. Eu não trouxe aqui o Urashi nas palavras dele, porque a gente também não tem tempo, mas o Urashi Betzem ele fala o seguinte: é óbvio que Avraham Avinu sabia que Jerusalém era Jerusalém, ele sabia que Har Moriah é Har Moriah, ele sabia disso tudo. Só que Avraham Avinu, não é só que ele abre mão de enterrar sua esposa em Jerusalém para poder enterrar ela em Hebron, mas Avraham Avinu sabe que para você ter Jerusalém, para você conseguir lidrosh Jerusalém, para você saber pedir por Jerusalém, você tem que entender o que é estar fora de Jerusalém. Enquanto a sua cabeça está só dentro de Jerusalém, você vai falar, eu sei que existe esse mundo, eu sei que eu estou aqui, mas você não consegue sentir falta de Jerusalém, porque você sequer sabe o que Jerusalém significou. A gente sabe o que ela significa hoje em dia, mas a gente tem que entender algo muito importante, pessoal. O Urashi está querendo falar para a gente o seguinte: conquistar Jerusalém, agora a gente não está falando somente da conquista física, que Baruch Hashem vocês vão ter a oportunidade de ver um pouco com o Rav Segal, ele vai falar um pouco sobre a caída de Jerusalém em 48, na Guerra da Independência, algo muito interessante, mas não é apenas a gente saber sobre Jerusalém, não é apenas a gente saber que Jerusalém é o lugar que Deus ele escolheu, mas sempre você entender que quando a gente está fora de Jerusalém, essa muitas vezes é a oportunidade que a gente tem de sentir falta. Avraham Avinu, quando ele abre mão de Jerusalém, ele está falando, olha, eu sei que o Beit HaMikdash só comigo não vai ser suficiente. A Geulah, o mundo não vai estar completo somente comigo. Eu preciso de Yitzhak, eu preciso de quem? Yaakov, eu preciso das 12 tribos, eu preciso de tudo isso. Eu preciso depois de Yosef, eu preciso... Rachel, sem dúvida nenhuma. E Avraham Avinu, ele fala, eu vou abrir mão de Jerusalém, porque essa Jerusalém que hoje eu estou, não é Jerusalém que a Kadosh Baruch Hu quer ainda. Então ele abre mão, naquele momento de Jerusalém, para que as pessoas possam saber que Hebron, Shem, e sem dúvida nenhuma Beit Lehem, onde Rachel Imenu ela está, são lugares que fazem o quê? Literalmente que fazem parte de quando o povo judeu ele vinha e ele fazia o que a gente chama de Aliyat Regel. Quando o povo judeu vinha para Jerusalém, caminhando nas 3 festas pelo menos, para poder, de novo, trazer sacrifícios e etc. A gente não vai também entrar nisso agora. Ou seja, pessoal, o Urashi está falando para a gente algo muito interessante. É verdade que a gente não sabe o que é Jerusalém com Beit HaMikdash. A gente se acostumou. É triste falar isso. Eu falo para mim, a gente se acostumou a tirar foto do Kotel e a gente sabe o que vai estar ali atrás. A gente sabe. Não sei se vocês viram, mas acho que há uns 2 anos atrás saiu na mídia um vídeo do Rav Tzvi Yehuda, ok? Antes ainda da Guerra de 67, se eu não me engano foi em 65, alguma coisa assim, que o Rav Tzvi Yehuda, ele está na Yeshiva de Merkaz Harav, né? Ele está falando para os seus Bahurim, não sei quantas pessoas tinham, e ele começa a falar, ele começa a perguntar: ei, Shem Shelano, cadê Shem? Cadê a nossa Shem? Cadê Shem de Yosef? E ele pergunta: ei, foi Yerichó Shelano, cadê Yerichó? Ele começa a perguntar: ei, foi Jerusalém Shelano. Muita gente fala que naquele momento ele teve um tipo de uma profecia, porque 2 anos depois... A gente... Foi 67? Obrigado por... Então... Ok, obrigado pela correção. Baruch Hashem tem historiadores aqui mais capacitados do que eu, que não sou historiador. Ou seja, alguns meses antes, então, vamos voltar. Alguns meses antes, ele de alguma forma ele começa a se perguntar. E as pessoas falam: calma, peraí, Jericó, não, calma, Shem, Hebron, Jerusalém. A gente se acostumou. E quando a gente se acostuma com algo na vida, pessoal, infelizmente, ou geralmente, isso traz coisas muito ruins. A gente pode falar isso numa relação entre marido e a sua esposa,
A gente pode falar isso em relação de amigos, em relação a pais e filhos, não é verdade? A gente tem que estar o tempo inteiro se renovando. O tempo inteiro a gente tem que renovar as brincadeiras, tem que renovar a fala, tem que renovar o amor, tem que renovar tudo. Porque senão, tudo entra na famosa rotina, na shigrá, e aí a vida fica o quê? Fica um saco, mexamem, zéu, não é verdade? Ou seja, o que o Urashi está querendo falar pra gente, pessoal, é que de propósito, eu trouxe aqui muitos comentaristas, mas bem a gente não vai ter tempo de falar todos, mas eu queria só ler um Malbim com vocês, porque Pachuta ele é fora do normal. O Urashi fala exatamente isso. Não se acostumem de não ter Jerusalém. Saibam onde vocês estão. Saibam que, Baruch Hashem, a gente tem Eretz Israel, a gente tem Jerusalém, os caminhos estão abertos, a gente não precisa de autorização de ninguém para entrar aqui dentro. Tirando ali um pouco, mas por enquanto, daqui a pouco as coisas mudam. A gente não precisa de autorização. Você estaciona o carro, você vem, você anda, você passeia e etc. Mas não se acostuma com o que você vai ver ali. Porque isso não está completo. A plenitude de Jerusalém ainda não chegou. E a pergunta é, pessoal, como que a gente faz para alcançar ou para lembrar um pouco dessa plenitude? Então eu quero ler um pouco o Malbim com vocês, são 4 linhas só, mas para a gente entender um pouco da nossa vodá, do nosso trabalho que a gente tem que fazer nesses dias. O Malbim fala o seguinte, pessoal: Bekol makom, kore makom amikdash, makom asher yivchar Hashem. Todo lugar que está escrito o lugar que Deus escolheu é o lugar do Mikdash, do Beit HaMikdash, Har HaMoriah. E ele fala que nitvadeh al yedei navi sheu makom hanivchar. Porque os Neviim, eles disseram que ali é o lugar do Mikdash. Ok? Que Moshe Ken vai avogar dele David, ele começa a trazer uns psukim que mostram que, na realidade, pessoal, desde Abraham, que veio para o Har HaMoriah, depois, se a gente for pegar, óbvio que tiveram pessoas que vieram, mas a primeira pessoa que falou, eu vou conquistar, porque eu preciso trazer a plenitude para Israel, foi David. A cabeça de David qual era? Eu preciso conquistar. Eu preciso ter Jerusalém. Esse foi o objetivo dele. E fala o Malbim, Matzano she David darash acharei hamakom. Por que David HaMelech teve o mérito de conquistar? O Malbim fala, porque ele darash. Ele pediu, ele exigiu, ele falou, Kadosh Baruch Hu, como eu posso ser rei de um povo que não tem uma capital? Que não tem a sua alma, a Neshama de Am Israel é essa. E ele continua e fala, Velo imtina sheba elav hanavi. Ele não esperou que viesse o Navi e falasse para ele, Velamad leshichnot idreshu. O passuco que a gente trouxe, que a gente tem que exigir, sheadidrishai ma shechoker beatzmo limtso et hadavar. O Malbim fala aqui algumas palavras que são simples, mas elas têm uma profundidade tão grande, pessoal, que ele fala que a drishá, quando você pede, quando você exige, quando você reza, mas você reza be'emet, não porque está escrito no Sidur, você reza be'emet sobre aquilo, fala o seguinte, a drishá é o que vai a gente conseguir encontrar o que está faltando. O pedido que você vai fazer, qual Jerusalém você quer para você? Qual Jerusalém você quer para os seus filhos? Qual Jerusalém você quer para Am Israel? É essa Jerusalém que a gente vive? Ou a gente pode entender que isso é mais um passo para Jerusalém que a gente precisa ter realmente? Porque David HaMelech consegue, fala o Malbim, porque ele doresh. E quando você doresh algo na sua vida, Zeu, você vai conseguir. Ok? Então a gente vê que quando a gente pensa, como a gente começou, da questão do luto que a gente vai viver e está vivendo nessas 3 semanas e vai se intensificar, a gente disse que é muito difícil a gente imaginar ou entender o porquê. Quando a gente está em Pesach, ok? Com todas as diferenças do mundo, existe uma Mishnah em Pesach que fala o seguinte, Chayav Adam leargish et atzmo ke'ilu hu yatsa mimitzrayim. Cada pessoa tem que se sentir que ela está saindo do Egito, não é verdade? Então por isso, o que a gente faz para sentir que a gente está saindo do Egito? Então a gente vai, na noite do Seder a gente veste
roupas confortáveis, a gente toma o vinho e come matzah be'aseivá, né? A gente recosta como costume de liberdade, a gente conta sobre Yetziat Mitzrayim. Na verdade, a gente tem utensílios que os nossos sábios colocaram para a gente entender, porque, pessoal, ninguém aqui nasceu escravo também. A gente estuda, no Brasil, a gente estudou sobre a escravidão, a gente sabe o que é ser escravo, a gente vê fotos, até hoje, infelizmente, existe escravidão no mundo, mas ninguém aqui nasceu escravo. Então, como eu posso me sentir que eu saí de Mitzrayim se eu também não estive lá? Então, existem kelim, existem utensílios que fazem você entender o que é ser livre, para você olhar para o outro lado e falar, uau, realmente, não ter tempo, não ter controle do meu tempo, não ter controle da minha fala, não ter controle do que eu sou. As pessoas me olharem não como um nome, mas sim como um número, como a gente passou há 70 e poucos anos atrás, no Holocausto. Isso é ser escravo. E aí você fala, uau, eu acho que eu agora estou conseguindo entender um pouco mais qual é o conceito de liberdade. E vem Tisha B'Av, pessoal, e ele faz exatamente a mesma coisa. Eu quero ler com vocês uma Gemara muito interessante, que ela tem uma nafkamina, ela tem uma consequência prática também para a gente. Essa Gemara está em Masechet Baba Batra, no Daf Samer, na folha 60. Ela fala o seguinte, olha só que Gemara forte. Tanura Banan, ensinaram nossos sábios, Shecharava Bait Bashniya, quando o segundo templo foi destruído, Rabu Prushin Be Israel, Shelo Lechol Basar Velo Lishtot Yain. Algumas pessoas começaram a surgir e falar o quê? Olha, o Beit HaMikdash está destruído, acabou. Eu não como mais carne e não bebo mais vinho. Parece algo interessante, né? Netapel laen Rabi Yoshua, o grande Rabi Yoshua chegou para eles, Amar laen, Beni, mipnei ma iatem ochlim basar ve'en atem shotim yain. Meus filhos, de maneira, a linguagem que Rabi Yoshua ele usa, uma linguagem carinhosa, não uma linguagem, por que está fazendo? Não, meus filhos. E a gente sabe que isso aproxima muito as pessoas, quando a gente fala de uma maneira carinhosa, de uma maneira para aproximar e não para afastar. E ele fala, meu filho, por que vocês não estão bebendo carne e não estão comendo carne, desculpa, e bebendo vinho? Falaram para eles, Amru lo nechal basar shemimenu makrivim al gabei hamizbeach ve'achav bitel. Falou, como que eu vou comer carne se a carne que eu comia era carne 2, korbanot, e agora eu não tenho mais altar? Nishtei yain shemenachsin al gabei hamizbeach ve'achav bitel. Como que eu vou beber vinho se com o vinho fazia um nisur hayain, uma cerimônia que existia lá no Beit HaMikdash, e eu não tenho mais, foi cancelado? Ou seja, Rabi Yoshua, eu não estou entendendo a sua pergunta. Você está me perguntando por que eu não estou comendo carne e vinho? Como que eu posso comer carne e vinho com essa situação? Beit HaMikdash está destruído, ruínas, é só o que eu vejo. Vem o Rabi Yoshua e fala, Amar lahem, im ken, lechem lo nechal, shekvar bitlu menachot. Falou, então vocês não podem comer pão, porque o korban, que se chama korban de menachot, que se fazia com farinha, também não tem. Podia falar do lechem apanim também, que os koanim comiam, os pães que ficavam dentro do Eichal. Aí ele falou, efshar bepeirot, então vocês podem pensar, tá bom, vou comer fruta, peirot lo nechal, shekvar bitlu bikurim. Falou, se vocês querem comer agora fruta, também não pode comer fruta. Por quê? Porque a gente não tem mais a mitzvah de trazer o quê? As primícias. A mitzvah de bikurim, acabou o Beit HaMikdash, acabou o bikurim também. Efshar bepeirot acherim, maim lo nishte, shekvar bitel nisuch hamayim. Então fala, então nem água vocês podem beber, falou Rabi Yoshua para eles. Por quê? Por que Rabi Yoshua falou isso para eles? Por quê? Porque existia em Chag HaSukkot uma cerimônia que se fala Nisuch Hamayim, ok? Porque em Sukkot o mundo ele é julgado quanta água vai ter no mundo. A gente não vai entrar nisso agora. E existia essa cerimônia, então falou, vocês não podem nem beber água. E aí fala, quando ele falou sobre a água, está escrito Shatku. O que é Shatku? Não tem mais o que falar. Não tem mais. Vinho e carne eu consigo. Mas vem Rabi Yoshua e fala, querido, se é assim, não come pão. Se é assim, não come fruta. E se é assim, não bebe nem água. Porque está tudo cancelado, está tudo anulado. Amar laen, Rabi Yoshua olhou para eles e viu que eles estavam quietos. Amar laen, Beni, vem aqui que eu vou falar com vocês uma coisa. Shelo leitabel kolikar
אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, ולהתאבל יותר מדי אפשר, שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. Ele falou, eu vou ensinar para vocês uma coisa. A gente tem que tomar cuidado para não להתאבל יותר מדי, para a gente a palavra não é ser rigoroso com o luto, mas a gente não trazer na nossa vida exageros, ok? E mais, quando tiver algum decreto, tem que ser um decreto que as pessoas possam o quê? Cumprir. Como é que eu vou falar para as pessoas que agora não dá para comer carne, não dá para beber vinho, não dá para comer fruto? Ou seja, o que as pessoas fazem no mundo? Morrem, porque vai ter fome. Ninguém vai conseguir viver. Vocês acham que isso é um decreto? E aí, continua a Gemara e ela fala... Só um minuto. E fala, ela kachamru chachamim. E daqui veio os chachamim e falaram, Sad Adam et beito besid, o meshayer bo dvar muat. E daqui vem a halakha que o Rosh Yeshiva falou agora, que quando você tiver a sua casa, você tem que deixar algo incompleto. E vem a Gemara e fala, vekama, e quanto? Amar Rabi Yosef, ama elama. Mais ou menos 50 centímetros por 50 centímetros. Amar Rav Hizda keneged da petach. Diante da porta de entrada. Vocês lembram o que ele falou? Para quem não entendeu, o Rosh Yeshiva estava mostrando que quando abria a porta, aqui tinha que estar, por exemplo, incompleto. E dessa Gemara vem a halakha, que é uma halakha, exige uma consequência prática na nossa vida, de que a gente não pode ter uma casa que esteja 100% linda. Ela tem que estar 99%. Ela tem que estar 99%, porque a gente tem que entender aqui que a nossa vida, ela não pode estar completa quando falta algo que muitas vezes, e infelizmente, é algo que a gente pessoalmente não sente, mas nacionalmente, pessoal, a gente tem que sentir muito. E o Rav Kook, durante toda a vida dele, o que ele tentou colocar na nossa cabeça e na nossa vida é que a gente tem que parar de ser Ben Adam Prati, seres humanos particulares, eu e eu mesmo, para a gente ser seres humanos Leumiim, nacionais. Pensar na nação. Pensar em algo muito maior do que apenas eu, o meu umbigo, os meus interesses, o meu egocentrismo, o meu eu. Existe algo muito maior do que isso tudo. Se chama Am Israel, se chama Eretz Israel, se chama sem dúvida nenhuma Kadosh Baruch Hu. Ou seja, Rabi Yoshua, com essa Gemara, pessoal, a gente entende que, uau, a gente pode agora entender um pouquinho o que seria, o que era talvez a nossa vida como Beit HaMikdash, ou quanta coisa que o povo judeu, como Am, como povo, ele tinha. E na realidade, se fosse para a gente se lutar de verdade, a gente, Bichlá, não poderia ter nada no mundo. Água, fruta, né? Isso tudo que a gente viu. Então, o que eu quero tentar fazer agora, nesse tempo que muito curto, que falta, bem muito curto, é realmente tentar trazer para vocês duas histórias que, para mim, são duas histórias muito interessantes. Uma que está na Gemara e a outra que está no Midrash, que elas vão mostrar para a gente um pouco o que realmente aconteceu naquele momento. Ou seja, como que eu posso me lutar por algo, como a gente começou, que eu nunca tive na minha vida, eu preciso tentar lembrar um pouco sobre o passado. E é por isso, pessoal, que no dia de Tisha B'Av, uma das proibições que a gente tem, qual é? Além das proibições físicas, qual é uma das proibições que a gente tem? Estudar o quê? Você não pode estudar a Torá. Somente coisas o quê? Somente coisas de Avelut, ou você vai estudar as histórias que falam da destruição do templo, ou você vai estudar coisas que te fazem fazer uma tchuvá, e etc, etc, etc. E uma das Gemarot clássicas que existe, a gente não vai falar das mais clássicas, a gente vai falar das menos conhecidas, está na Gemara de Gittin. Vocês sabem que na Gemara Masechet de Gittin tem mais ou menos 4 folhas, frente e verso, que falam sobre o que a gente chama de Agadot do Hurban. Ok? São as histórias sobre a destruição do Beit HaMikdash. E eu quero agora trazer uma para vocês, e depois a gente vai falar sobre uma outra história. Eu ia ler, mas mais ou mais a gente não tem tempo, então eu vou falar ela bel pé, espero que eu não perca nenhum detalhe. E eu quero que vocês, enquanto eu estou falando, se ninguém dormir, eu quero que vocês tentem se imaginar, se teletransportar um pouco para aquela época. Imaginem que a gente está agora pós
destruição do segundo Beit, ok? E olha o que aconteceu. A história conta o seguinte. Falou o Rav Yehuda em nome do Rav. Houve um fato com o filho e a filha de Rabi Ishmael ben Elisha. Ok? Rabi Ishmael ben Elisha, não sei quem sabe, mas é uma pessoa muito famosa, ok? Da época da Gemara. Tem o Avraham Fried, inclusive, tem uma música que fala que ele entrou, Lifnai velifnim, que ele entrou no Beit HaMikdash, entrou no Kodesh HaKodashim, ok? A gente não vai entrar agora também nisso, isso vem de uma Gemara também. E fala que ele pegou o filho e a filha dele, Shenishbiu Lishnei Adonim, e eles foram vendidos para duas pessoas. Leiamim Nizdavgu Shneihem Bemakom Echad, eles se encontraram em um determinado lugar. זה אומר, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם, וזה אומר, יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה. Falou, dono falou, olha, eu tenho um homem comigo que ele não existe beleza igual a dele. E esse outro homem falou, olha, eu tenho uma mulher comigo que não tem nenhuma mulher no mundo que tenha a beleza dela. Opa, vamos fazer um geschäft aqui. Hã? Shidur? E aí ele fala o seguinte, pessoal, Amru bou unesiem zelazé. Vamos fazer com que os dois estejam juntos. Venechalek bevaldud ichnisum lecheder ze yashav bekeren zavit ze, veze yashav bekeren zavit ze. Eles entraram num quarto, eles botaram os dois num quarto, e vocês podem imaginar o porquê eles colocaram os dois dentro de um quarto, ok? Só que o que aconteceu? O homem ficou num canto olhando para a parede, e a mulher ficou no outro canto fazendo o quê? A mesma coisa, olhando para a parede. Omer, o homem falou, Ani Cohen ben Kohanim Gdolim, eu sou um Cohen, filho de um Cohen Gadol, Rabi Ishmael ben Elisha. Como que eu cheguei num matzav que eu vou ter algum tipo de Deus me livre em relação com uma serva? E a Gemara conta que do outro lado, ela estava olhando para a parede e falando, eu sou uma Kohenet, filho de um sumo sacerdote, como que eu vou ter relações com um servo? Tudo bem? Estão comigo? E aí está escrito, Bahu Kol Alayla. A única coisa que os dois fizeram, quando começaram a imaginar que eles são filhos de Kohanim, e olha o nível que eles chegaram, olha onde eles estavam, olha o que fizeram com eles. Colocaram eles como, desculpa a expressão, como dois animais para procriar, para envergonhar, para trazer a coisa mais baixa que o mundo pode trazer, quando é feito de uma forma errada, obviamente. Os dois choraram. Kivan she'alam udashachar, quando amanheceu, ekiru ze et ze, venaflu ze et ze. Eles se olharam, obviamente, passaram muitos anos, mas eles se reconheceram, e os dois caíram. Vega'u bevechia ad sheyatzan nishmatan. Eles choraram tanto, que a alma deles não conseguiu ficar no corpo e eles morreram. Ve'aleihen konen Irmiau, e é isso que Irmiau em Eichá fala, al elu aniborren. No primeiro capítulo, no versículo 16, Irmiau Anavi, Jeremias fala, sobre eles eu estou chorando. Eni yordeb mayim, ou seja, que meus olhos estão descendo água, literalmente. E essa história, ela de alguma forma termina aqui. E a gente começa a se perguntar, uau, pessoal, vocês podem imaginar o nível que a gente chegou? Filhos de um filho e uma filha de um Kohen Gadol, vendidos para pessoas estranhas, para senhores, que a única coisa que eles querem é envergonhar. A gente fala, uau, mas os Kohanim Gdolim, é verdade que no segundo templo, os Kohanim Gdolim não eram tão assim. Eles, infelizmente, muitos deles compravam os seus carros. A gente também não vai entrar nisso agora, não é nosso assunto. É um outro assunto interessante para falar. Mas, o que a gente tem que saber, pessoal, é, olha aonde a gente chegou. O que essa história quer mostrar pra gente? Eu estou ouvindo a voz do Rav Segal, eu quero só terminar. Eu tinha mais uma história, mas eu não vou conseguir falar. O que essa história quer mostrar pra gente, pessoal, Be'etzem, é algo muito importante. 2 minutos estou terminando. Be'etzem, o que essa história quer mostrar é o seguinte, que essa história é a nossa relação com a Kadosh Baruch Hu. Muitas vezes, a nossa relação com a Kadosh Baruch Hu,
que tem que ser uma relação de estar sempre no ápice, de estar sempre lá em cima, da gente estar motivado, da gente tentar fazer tudo. Muitas vezes, as pessoas tentam pegar essa nossa relação com o amor de uma irmã e de um irmão e colocar isso lá embaixo. De colocar isso tão lá embaixo, pessoal, ao ponto de que um está numa ponta olhando para um lado, e esse sou eu, e Hasser Shalom, o outro está do outro lado olhando para o outro lado, e esse é Kadosh Baruch Hu. Eles não conseguem estar perto. A parábola, a metáfora que a gente tem que ter dessa história é que essa é a situação de Am Israel sem Beit HaMikdash. Essa é a situação que a gente viveu por muitos anos na nossa vida, onde um estava para lá e o outro estava para cá. Só que o que acontece, pessoal? Vem uma muda shachar, vem amanhã. E todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que o Rav Kook fala que amanhã é o siman do quê? Da Geulah. É a redenção. É o momento que a gente consegue enxergar tudo claro na nossa vida. É o momento que a gente está sempre podendo observar. Só que quando a gente acorda, pessoal, e a gente olha um para o outro, a gente consegue redescobrir essa nossa ligação que a gente precisa ter dia a dia com a Kadosh Baruch Hu. Am Israel, Eretz Israel sem Beit HaMikdash, é exatamente a história que a Gemara está tentando contar para a gente. E o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, nesses dias, o trabalho que a gente tem, quando a gente lembra dessa história, pessoal, dá para não chorar. Dá para não falar, uau, aonde a gente chegou? Uau, como isso... Dá para falar isso? Essa era a situação. Baruch Hashem, que hoje, de novo, a gente está voltando. A gente voltou. A gente está aqui. Mas ainda falta alguma coisa. O que isso falta, cada um de nós a gente tem que descobrir. Mas a gente tem que sempre lembrar que na nossa vida, a nossa ligação com a Hashem, a nossa ligação com o nosso povo, com a nossa terra, tem que ser como uma muda shachar. Tem que ser tudo claro, tem que ser tudo limpo, para que a gente possa, Bezrat Hashem, com esse reencontro verdadeiro, que a gente possa realmente trazer o que a gente tanto espera, o pelo que a gente tanto chora e o que a gente realmente precisa assim lutar, mesmo sem saber o que a gente perdeu. Mas eu acho que essas histórias que a gente lembra podem dar um pouco mais de uma conotação verdadeira do que a gente precisa ser. Não está nada pronto, não está nada fácil, mas a gente está no caminho. E a gente tem que saber que cada um tem a sua participação. Lembram do Malbim? Você tem que lidrosh. Você vai lidrosh? Pode ter certeza do que vai acontecer. Que Bezrat Hashem, a gente chegue nesse nível, que a gente não chegue no nível de estar num canto e a Kadosh Baruch Hu no outro, que a gente possa, Bezrat Hashem, estar juntos, Bezrat Hashem, com o Am Israel, Be'eret Israel, e com Beit HaMikdash, B'Mehrab Yameinu. Amém.